Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Já estamos agora no segundo trimestre do ano de 2025, estudando um tema preciosíssimo. E o Verbo se fez carne sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando o livro de João, um evangelho importantíssimo, fundamental para a nossa fé, para a doutrina mesmo, nós estamos fundamentados sobre o evangelho. E nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 12, e ela trata do julgamento à ressurreição. Talvez uma lição triste de estudarmos, porque fala de fatos tão pesados, o julgamento, tudo aquilo que Jesus sofreu, mas é importantíssimo nós estarmos conscientes, né? Estarmos vendo o que é que Jesus passou por nós, por tanto que Ele nos amou. E meu nome é Persiliana, eu faço parte aqui do grupo da equipe de professores aqui da Escola Bíblica Dominical na cidade de Londrina, no Paraná, na Assembleia de Deus, e estamos então participando desta aula para tentar trazer alguns subsídios, alguns esclarecimentos, alguma coisa a mais para contribuir na aula dos queridos irmãos. Então vamos lá, lição 12, do julgamento à ressurreição. O texto áureo está em João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 30. A verdade prática traz assim: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, ele conquistou a vitória sobre a morte. Glórias a Deus por isso. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em João, capítulo 19, 17 e 18, de 28 a 30 e também 20, do 6 ao 10. Então são alguns textos um pouquinho picados, pequenos, bem conhecidos, e para adiantar o nosso estudo, nós já vamos partir para a introdução. Eu tenho certeza que todos os irmãos, se não leram o texto, né, que embasa a lição, com certeza irão fazer. A introdução traz assim: nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação e a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Nós sabemos que Jesus veio realmente para cumprir essa missão, passar pelo Calvário. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Então, como eu disse no início, talvez uma lição assim, vamos dizer, pesada, pelos assuntos serem tristes, difíceis, dolorosos, mas realmente eles são aquele que embasa, não é? Que nos dá a esperança da eternidade com o Senhor. Se Jesus não fosse até a cruz, o que seria de nós? Então, o ponto número 1, ele traz a prisão e a condenação de Jesus. O 2, a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus. E o 3, a ressurreição de Jesus. Então vamos ver o que a nossa lição tem para nós. Nessa lição nós estaremos vendo claramente o plano redentor da humanidade planejado pelo nosso Deus. Então, conforme a gente vai vendo todas essas etapas pelas quais Jesus passou o seu sofrimento, é que a gente vai entendendo que realmente o plano redentor de Deus, lá planejado desde a fundação do mundo, né, Jesus realmente teria que passar por todo esse Calvário, né, por todos esses
cada ponto desse que nós vamos ver hoje na lição. Então é um plano redentor da humanidade que foi planejado pelo nosso Deus. Após comerem a Páscoa no cenáculo, Jesus e seus discípulos se dirigem para o Getsêmani, né, que era um jardim. Na mesma noite, Judas levou os guardas do templo, né, lá dos sacerdotes, àquele local para que prendessem Jesus. Olha o plano da prisão de Jesus, de onde partiu, né? Do seu corpo ali, que eram os amigos, os que estavam andando com ele. Então, o Senhor foi levado para a casa de Caifás, onde enfrentaria o primeiro entre muitos julgamentos que teria adiante. O evangelista João, ele menciona que Jesus se entregou voluntariamente. Isso fica muito claro. Jesus revela sua identidade nas palavras. Quando eles estão ali procurando, sou eu. Ele mesmo se declara, se revela, né? Os soldados e Judas ficam temporariamente transtornados pela declaração majestosa, chegam até cair por terra. Jesus então repete: a quem buscais? E recebe dos soldados a mesma resposta. Estes podem prendê-lo, porém não aos discípulos que conseguem fugir em cumprimento das Escrituras. Isso tudo já estava escrito. Jesus repreende o ato impulsivo de Pedro quando fere o servo do sumo sacerdote. E logo, rende-se dizendo: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Isso está lá no verso 11. Quer dizer, Jesus já sabia que tudo ali, aquilo que estava acontecendo, realmente ele teria que passar por aquele momento. Aí vem a parte do interrogatório. Jesus é levado preso à presença de Anás, que era sogro do Caifás, e a narrativa deste exame não aparece ali nos evangelhos sinóticos, Provavelmente teve lugar lá na residência do Anás. João relata um lugar na residência ali do Anás. Ele relata o interrogatório perante o Anás à noite e outro perante o Caifás de manhã. Após o seu julgamento pelo Sinédrio, lá na casa do Caifás, Jesus é levado ao pretório, na residência do governador. Os judeus permanecem de fora para não se contaminarem, porque eles não se misturavam com quem não era judeu, não podia se misturar. Pilatos inquire na acusação levantada contra Jesus, ali no verso 29. Então Pilatos saiu e disse, Pilatos era o governador: que acusação trazeis contra este homem? Os judeus tentam evitar uma resposta. Eles desejam que o governador confirme a sua decisão. Mas Pilatos prefere deixar a responsabilidade com eles, tendo em vista a falta de uma acusação específica. Pilatos começa a querer se esquivar. Ele tentou resolver a questão de Jesus de 4 maneiras. Primeira, ele tentou transferir para outra pessoa a responsabilidade de julgar Jesus. Segundo, ele tentou encontrar uma maneira de libertar Jesus. Terceiro, ele tentou acalmar o ânimo dos judeus ao prometer açoitar Jesus em vez de entregá-lo à morte. Quarto, ele dirigiu um apelo direto aos acusadores. Pilatos tentou deixar que alguém decidisse por ele, mas no final não teve por onde ele escapar, ele acabou perdendo, Como é que foi a condenação? Pilatos procura salvar Jesus da pena da morte e, ao mesmo tempo, aplacar aquela fúria dos judeus, propondo uma pena mais branda. Falta-lhe a coragem de pôr Jesus em liberdade. Ele fica tipo num joguete para lá e para cá. Então, manda açoitá-lo, esperando satisfazer assim
aos judeus, que aquela, não é, aquela corretiva que os soldados iriam dar, iria acalmar os judeus, eles iriam se dar por satisfeitos. Os soldados zombam, escarnecem, enquanto açoitam Jesus com fúria. A flagelação era parte da pena capital, mas neste caso ela foi aplicada aparentemente sem julgamento formal da parte ali de Pilatos. Este apresenta Jesus usando uma coroa de espinhos e um manto de púrpura. Tudo um zombamento, né? Pilatos, falando à multidão, reafirma a sua fé na inocência do condenado e ele exclama: "Eis o homem!" Palavras que expressam ao mesmo tempo compaixão e desprezo. O açoite poderia ter matado Jesus. O procedimento usual era descobrir a parte superior do corpo, deixar nu, né, a vítima, amarrar as suas mãos a um pilar antes de açoitá-lo com um chicote de 3 pontas. Pontas que continham pedaços de chumbo. O número de açoites era determinado pela severidade do crime. A lei judaica permitia no máximo 40 chibatadas. Quando Isaías 53:5 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, Deus estava abrindo a cortina do tempo para que as pessoas da época de Isaías olhassem à frente e vissem o futuro sofrimento do Messias, bem como o perdão resultante que se tornaria disponível a toda a humanidade. É muito interessante esse texto, esse retrato que nós vemos pintado no capítulo 53 de Isaías. Precisamos ler esse capítulo mais algumas vezes. A crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário. Jesus carrega sua cruz ao Gólgota, onde é crucificado entre 2 ladrões. O lugar chamado Gólgota era provavelmente uma montanha fora dos muros de Jerusalém, fora da cidade. Ao longo deste lugar havia uma estrada principal e muitas execuções eram realizadas ali. Os romanos as utilizavam como um exemplo para que o povo, eles olhando tudo aquilo que era feito, para que eles, daquela maneira, eles não se insurgissem contra o governo de Roma. Então, realmente, havia uma intencionalidade nesse castigo tão desumano. O imaculado servo do Senhor oferece a si mesmo pelos nossos pecados. Ele é o cordeiro oferecido pelos pecados da humanidade. O Mestre sofreu por nós, suportando os nossos pecados para que nós nos tornássemos aceitáveis a Deus. A missão foi encerrada. A palavra consumado significa completamente acabado. A nossa dívida foi paga. Jesus veio para consumar a obra de Deus, a salvação, a fim de pagar o preço de cumprir a pena total pelos nossos pecados. Por meio da sua morte sacrificial, o complexo sistema de sacrifícios de animais teve fim, se encerrou, porque Jesus levou todos os pecados sobre si. Quando a gente lê lá no Velho Testamento, no tabernáculo, aquela inauguração do templo, quando Salomão inaugura, quantos animais, bois e ovelhas que foram sacrificados em oferta. Aqui, Jesus se ofereceu como uma oferta única. Então, nós não temos mais que fazer sacrifício nenhum, porque Ele fez uma única vez por todos nós que cremos nessa grande verdade. Glórias a Deus pelo nosso Salvador que se deu no nosso lugar. O sepultamento era contra a lei de Deus
deixar exposto durante a noite o corpo de uma pessoa morta. E essa lei está lá em Deuteronômio capítulo 21, 23. Também era ilegal trabalhar depois do pôr do sol, na sexta-feira, quando começava o sábado para os judeus. Assim sendo, os líderes religiosos queriam tirar o corpo de Jesus com urgência da cruz, porque já estava entardecendo, né? E sepultá-lo antes do pôr do sol. José de Arimateia e Nicodemos, membros do Sinédrio e secretos seguidores de Jesus. Vocês lembram que Nicodemos foi procurar Jesus à noite para não ser visto, né? Que eles, então, aqui nesse momento, eles tiveram que sair do anonimato quando eles vão pedir para retirar o corpo de Jesus, né? Provavelmente, eles temiam revelar a sua fé, devido à alta posição que eles ocupavam ali na comunidade judaica. Eram homens destacados, né? Eram homens de alta posição. Eles arriscaram a sua reputação para proporcionar um enterro a Jesus. O sepulcro usado era uma caverna escavada na montanha. Era suficientemente grande, espaçosa, né, para que uma pessoa pudesse andar ali no interior dele. Assim, José e Nicodemos carregaram o corpo de Jesus para dentro desse sepulcro. Depois de uma grande pedra, foi colocada ali na entrada para fechar aquele túmulo. Agora vem a ressurreição de Jesus. O túmulo vazio. De acordo com João, no capítulo 20, versículo 1, quando Maria Madalena, interessante essa questão, chegou ao sepulcro, a pedra, que estava ali fechada, que eles deixaram fechada, ela já havia sido removida, ela já não estava mais fechando o túmulo. A pedra não precisava ser afastada da entrada do túmulo, porque para que Jesus pudesse sair, não havia essa necessidade. Ela foi removida para que os outros pudessem entrar e constatar que Jesus já não estava mais no túmulo. Os lençóis que envolviam o corpo de Jesus foram deixados, como se ele tivesse sido levantado e saído. Quando João viu os lençóis, assim, logo ele chegou, veio correndo, e logo ele foi seguido por Simão Pedro, ele creu que o mestre tinha ressuscitado, porque Jesus havia avisado, eles haviam sido alertados, então eles se lembraram. Depois que eles viram o túmulo vazio, se lembraram das Escrituras e aquilo que Jesus tinha dito, que o Messias morreria, mas iria ressuscitar. A ressurreição como uma base, a base sólida da nossa fé cristã. O texto de 1 Coríntios 15, 12 a 14, a ressurreição de Jesus é a chave da fé cristã. Ele ressuscitou exatamente como ele havia dito. Esse fato nos mostra que o Cristo vivo não é um falso profeta e nem um impostor. Por esse fato, nós podemos ter certeza da nossa ressurreição. A morte não é o final. Existe uma vida futura. No cristianismo, nós cremos que o corpo e a alma serão unidos após a ressurreição. Por Cristo ter ressuscitado, ele vive e nos representa diante de Deus. Glórias a Deus. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade, o espanto de Maria Madalena, ali dos discípulos, naquela estrada de Emaús, dos próprios discípulos, pescando lá no mar de Tiberíades, quando Jesus aparece lá de madrugada e lhes pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. Causa estranheza, pois afinal eles conviveram com o mestre Galileu. E mais ainda, por várias vezes, ele os tinha advertido sobre a sua morte e ressurreição. Após tantas evidências, eles concluíram que Jesus realmente estava vivo entre eles. No verso 21, quando Jesus diz: "Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós."
Jesus novamente se identifica com o Pai. Então passa a incumbência da missão de anunciar as boas novas de salvação aos discípulos. Assim como o Pai enviou Jesus, ele agora envia os seus seguidores. E quem são os seguidores? Somos nós, a Igreja do Senhor. Então nós fazemos parte desse grupo que está sendo convocado. Aqui Jesus estava convocando os seus discípulos, mas esse convite, essa ordem, ela continua nos nossos dias para a Igreja do Senhor Jesus, que somos nós, né? Que coisa maravilhosa nós entendermos que nós realmente estamos em missão e comissionados por quem? Pelo nosso Senhor Jesus, ressurreto, vivo entre nós. A conclusão diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva, de uma vez para sempre. Irmãos, é muito maravilhoso nós constatarmos essa realidade. Jesus morreu, se deu por nós naquela cruz, mas Ele está vivo e continua falando e nos comissionando para nós irmos, porque os campos estão brancos para a colheita. Que Deus nos abençoe, possamos entender essa grande verdade e ser uma bênção nas nossas igrejas e onde o Senhor nos levar. A paz do Senhor para todos.